Arena CBN. Oferecimento Monkey, locação de caminhões Monkey e guindastes, monkeymac.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Apresentação: Eliel Almeida. Como todos os dias, cá estou para mais uma Arena CBN. Chegamos, hein? Vamos até às 5 horas da tarde com a maior resenha do Rádio Campineiro. Resenha essa que está enlutada hoje, está triste. Tudo aquilo que imaginávamos desde a primeira rodada. Ouçam bem, senhoras e senhores. Desde a primeira rodada aconteceu. O Guarani está na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem ainda 2 partidas para cumprir tabela na divisão de acesso para a elite do futebol nacional mais disputado deste país e deste mundo, talvez. O Guarani tem ainda um confronto que não vale absolutamente nada diante do Brusque. Nada. Um duelo que a gente começa a olhar e falar assim... essa tabela... ela é ingrata, Carlão. Porque você olha, você fala... Os 2 times... Às 11 da manhã de domingo ainda. Isso, pra piorar. Eu tô dando risada porque, gente, seria cômico. Por isso, né? Se não fosse trágico. Mas, enfim, um duelo que não vale absolutamente nada contra o Brusque. E pra piorar, podendo ver ainda uma festa no seu estádio, porque ele pega o Ceará. E o Ceará, depois do excelente resultado ontem contra o Botafogo, aliás, a sorte do Botafogo de Ribeirão é que existe em Guarani e Ponte Preta, né? Porque senão ele teria caído. E aí o Guarani vai ver o Ceará vindo a Campinas para quem sabe chegar à elite do futebol nacional de novo, né? Ceará que caiu recentemente e festejar em pleno brinco de ouro. Ô Carlão, a gente tem que rir mesmo, porque, pô, você pega os caras, não conseguiram ganhar do Amazonas, velho. Eliel, desde daquele fatídico domingo, né, em que nós estávamos juntos lá na Arena, em Itaquera, né? E ali foi o início de tudo, né? O princípio do fim, em que houve a confusão na semana, na pré-temporada, envolvendo Regis e Humberto Louser, e de lá para cá várias situações equivocadas no extracampo, vários posicionamentos errados da diretoria, todo o gerenciamento de crise, a diretoria parece que resolveu da pior maneira possível. 4 técnicos, Carlão. E os reflexos, né? Foram 5. E os reflexos chegaram dentro do campo, né? Com um time terrível, com um time muito fraco, as peças de reposição em relação ao ano passado totalmente equivocadas, as escolhas dos treinadores também. Aí chega no momento crucial da competição, o presidente abre mão, alegando problemas de saúde, aí afasta esse, afasta aquele para inglês ver, né? Porque na realidade eu sinceramente eu não consigo acreditar em um Guarani hoje vivendo sem a presença do Ricardo Moisés, mas oficialmente é o que a diretoria coloca, né? E um rebaixamento em que o Guarani construiu, né? O Guarani fez por merecer. Teve um momento de reação com a chegada do Alan Al, teve um momento na reta final em que parecia que iria se reconstruir na vitória sobre a Ponte, o que é importante em se tratando de rivalidade, mas o Guarani não soube desfrutar, né, de momentos até de momentos positivos, mas isso não conseguiu refletir dentro da campanha e o Guarani merecidamente está rebaixado. Ontem até fez um primeiro tempo aceitável, com o Luan Dias jogando bem, exigindo do goleiro, né, o Fabian Volpi. Mas no segundo tempo a equipe caiu de produção e a partir dos 20 minutos o Amazonas envolveu o Guarani, tanto é que o Guarani não criou mais nenhuma oportunidade depois desse período. Ou seja, vai para a Série C, né, pela 7ª vez, é o 10º rebaixamento aí numa história recente do Guarani, algo vergonhoso que não combina com uma história tão linda, uma história tão rica, uma história de um dos maiores clubes, se não for o maior do interior. Cabelo, Guarani está na Série C. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chave, toda a nossa audiência. Agora sim eu posso afirmar categoricamente que não existe matemática. Mas até então, eu não tô. Até então. O Guarani engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, negativo. Sim. Você tá falando agora, eu posso concluir? Até porque a matemática já não permite mais o Guarani sonhe com a permanência nenhuma. Aliás, o que o Guarani tem que fazer
é tentar retomar, aprender com as lições. Parece que não aprendeu, porque no Paulistão bateu na trave, a bola correu na linha do gol e saiu por um tiquinho assim. Então tá na hora do Guarani. O que o Guarani quer? O Guarani quer ser o Guarani grande, campeão brasileiro, retomar o protagonismo do futebol brasileiro, porque daqui a pouco, se o Guarani continuar nessa toada, com todo respeito, vira um América de Rio Preto, vira um... Não pode, Guarani é muito grande para isso. Agora, o Guarani cumprir esses 2 jogos que faltam. O Carlão descreveu muito bem aí, várias lambanças, uma sequência de erros e de equívocos do Guarani, formação de elenco, gestores, diretor de futebol, troca de técnico, enfim, foi até troca de direção o Guarani teve. Então é hora do Guarani repensar. Futuro tá aí, não dá para ficar. Já tem Paulistão agora, janeiro, dia 15 de janeiro. 15 de janeiro o Guarani Sim. já deve estrear pelo Paulistão e montar um time capaz de... E aí é uma outra questão, uma outra discussão que a gente pode, né? Voltar para a Série B é tão fácil assim? Vide Náutico, vide CSA, vide Figueirense. Há quantos anos o Figueirense... Série C não é Série A2. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Então... que o Guarani repense, reflita e retome o bom caminho do futebol. Bela observação, meu caro William Cabelo. É isso mesmo. Mas dificilmente a gente vê um ajuste de rota quando o rebaixamento cai. E sim um desespero para querer voltar a toque de caixa, a troco do quê, a custo do quê. E o tempo é curto. Muito curto. Muito curto. Ele é curto, ele não volta, ele é impiedoso. Implacável, eu diria. E ele costuma ser implacável. Boa tarde pra você, meu caro Fábio Scheibe, de preto hoje pra poder mostrar o luto, né, Scheibe? Infelizmente o Guarani ontem aconteceu o que a gente já imaginava, né? A gente não é nenhum bobo para entender isso, o torcedor também não. O Guarani há 30 rodadas na lanterna da competição, ontem foi sacramentado de vez o rebaixamento, né? Rebaixamento este que ocorre a volta do Guarani à Série C depois de 8 anos. Dura isso, né? Depois daquela epopeia que fez contra o ABC, aquele 6-0 de volta, né? Que o Fumagalli jogou muito em 2016. O Guarani retornando à Série C depois de 8 anos. E o lugar do Guarani, como disse Bruno Mendes ontem, é a Série A, mas infelizmente está muito longe disso. Tanto é que o Guarani, desde 2010, não joga essa Série A do Brasileirão há muito tempo. E o rebaixamento que a gente pode destacar também, para mim, o principal motivo do rebaixamento, não sei se o principal, mas um dos primordiais, foi naquela troca de técnico insana que o Guarani teve, mas principalmente quando apostou no Claudinei Oliveira depois de livrar do rebaixamento, teve uma intertemporada entre o Campeonato Brasileiro também, mais de um mês treinando, e com apenas 2 rodadas da Série B do Brasileirão, vai lá e dispensa o Claudinei, mudando todo o trajeto, todo o roteiro do Guarani nessa edição. Houveram muitos outros problemas, mas eu acho isso um dos fundamentais ali, o Guarani deu uma embicada para baixo aí, né? Que coisa, hein, Antônio Lupe? Já foi. Já foi, mas assim, não foi ontem, né? Já há um bom tempo. E, aliás, a temporada 2024 do Guarani, porque muitas vezes a gente, quando erra, fala, já foi, né? Não, o erro serve de lição para o futuro. Então, que 2024 não seja uma temporada para se esquecer. Não, diferente disso, que seja uma temporada de reflexão. O que foi feito de errado em 2024? Quais os erros que o Guarani cometeu? Claro, a gente pode pontuar aqui alguns, como, por exemplo, o excesso de mudanças no comando técnico, o excesso de jogadores ruins que foram contratados pela diretoria do Guarani. E eu posso até citar nomes porque já nem estão mais aqui. Parabéns para quem contratou Hélder, lateral esquerdo. Parabéns para quem contratou Ryan, que já jogou na Ponte. E quando foi anunciado aqui, a gente até teve um pouquinho de cautela. Olha, quando passou no rival, quando passou na Ponte, não foi bem. Mesmo assim, quem estava na época no comando de futebol do Guarani e teve o aval por parte da diretoria, que agora tem um monte de gente saindo, né? Agora que caiu, tá indo um monte de gente indo embora. Agora não adianta mais ir embora não, viu? Ou adianta? É atestado pra lá, atestado pra cá. Então é o seguinte, que seja uma temporada de reflexões. Quem foi que contratou esses atletas? 37 contratações. Das 37 contratações,
13 não ficaram até o fim do campeonato. Ou seja, o Guarani comprovou que esses jogadores não serviam para vestir a camisa do Guarani. Então que a temporada 2024 não seja esquecida. Que a temporada 2024 seja uma temporada de lição, para que no futuro o Guarani não venha a cometer os mesmos erros que foram cometidos em 2024. Triste para o torcedor, aquele torcedor que vai no estádio, que frequenta o clube, o que é sócio, o que vai debaixo de sol, que vai debaixo de chuva e é obrigado a ver um time ruim do Guarani que está rebaixado para a Série C. E eu queria mandar parabéns para os torcedores que ontem estiveram no Brinco de Ouro da Princesa, dando o último alento, a última gota de esperança para quem sabe é uma permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns a estes guerreiros e guerreiras que ainda numa noite fria, chuvosa, da Primavera Brasileira, foram até o Brinco de Ouro para se despedir da Série B, porque duvido até que esses torcedores tenham coragem de ir no último jogo contra a equipe do Ceará, que vale absolutamente tudo para o Ceará e absolutamente nada para o Guarani. Bom, vamos falar também das coisas desta quarta-feira. Hoje tem de novo, mas não para. Flamengo e Atlético vai jogar quantas vezes mais? Mais 8. Vai ter mais. É a terceira? É, melhor de 5. É igual o NBA. Como diria o programa Playoffs. daquele famoso cronista brasileiro. Qual cronista? Terceiro tempo agora? Opa! Que é? Alô, Mozambinho! Terceiro tempo, a marca maior do rádio brasileiro. Craque Neto. Grande Milton Leite, hein? Milton Neves. Não é o Leite? Não, Milton Leite é narrador. Fala Milton Leite pro Milton Neves, não gagueja não, vai devagar. Pô, é que eu confundi os Miltons. Tô tropeçando. Grande abraço pro Milton Jung também, né, que tá na audiência. Ah, esse aí continua na Milton casa. Milton Nascimento. Esse é um baita de um cantor. E também hein? é o meu amigo Milson, que tem uma loja de... Milton Nascimento, eu lembro do... Milson. É um deserto e Milson, ele tem uma loja de sons automotivos, é o Milson Automotivo. E um abraço pro amigo meu cantor, o Milton. Milton. É, o show dele é 1001 tom. Vambora, ô Cabelo, até porque hoje o Guarani esteve em campo. Não, hoje é a Ponte Preta. Hoje é a Ponte Preta. Hoje é a Ponte Preta. No mesmo ano do lançamento desse sucesso aqui, ó. Ouvi dizer Que o quê? Que existe paraíso na terra. Cara, essa banda vai estar na Multiarena EP. Ah, você tá brincando? Lagum, dia 17. É mesmo? No Multiarena EP. Eu achava que era Isa, cara. Não, é Tem Lagum. gente que vai pro Lagum e tem gente que vai pro Açude também, né? Não, Aí depende para do com horizonte. isso, cara. Depende do horizonte. Para com Mas isso. calma, vai. É Mais Lagum. alegria. Não é. Como é que chama, ô Cabelo? Você que separou essa música incrível? Melim. Como que é? Isso acabou esse Não é Melim, não? Melim, é. Acho que é Melim. Pô, ensaiei com ele 40 vezes. Ele lembra? Melim. Lembra daquela... Era uma locadora, Merlin? Acho que era, Não, né? era Leroy. Não, essa é outra coisa. Ah, tá. Mas não era locadora? É, tá vendo? O Bolacha conhece. grande Era locadora, Bolacha. Merlin, uma das maiores do Brasil, né? Que não Bolacha- é Marilyn Monroe, né? Bolacha alugava filme que ficava lá no Não, fundo. cara, essa é Meryl. Ah, e não era Mary Lou. Também não, Tá, velho. não, só pra... Ô, Cabelo. Você tá animado hoje, velho? A queda do Não, Guarani te deixou cabelo. feliz? De jeito nenhum. Você tá sorridente por Não. dentro, é Ó, isso? ó, A sua crítica eu tenho- foi da boca pra fora? De jeito nenhum. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Mandar ele pra Hoje é dia do entrevista quê? do Você não anda Pastana. falando mais nada, né? É verdade, hoje eu Amanhã esqueci. tem. Amanhã mandar o Cabelo Cara, pra entrevista do Pastana. Não lá. posso. É verdade. Posso. Deixa eu falar uma coisa que eu tava navegando na rede social aqui. Vou navegar no Nordeste. É, sou cabra da peste. Ah, Sou agora salgueiro. Mangueira. Ah, é Mangueira? Mangueira. Ah, Ó, eu tava acompanhando aqui os portais de Ribeirão Preto. Cara, teve um torcedor do Ceará que foi acompanhar o jogo ontem lá no estádio Santa Cruz. É estádio Santa Cruz, Aliás, tá? que Tem nada de sapeca arena, o Botafogo tomou, hein? Tomou um Arena saco. Nick Net, Ah, né? sai fora cuida da de sua arena. vida. Ó. É. Nunca vi isso, metade de arena, metade não é, ou é ou não é. Não, Santa Cruz. Santa Cara, Cruz. Santa Cruz. E o torcedor do Ceará assistiu o jogo deitado em uma rede. Sim. Entraram com... Ele entrou com uma rede. Ah, tá valendo tudo. Aqui, ó. Não tô, aqui, olha, ó. Olha aqui, ó. É verdade. Ele entrou com uma rede, ó. Vou pôr aqui pra você, ó. Uma rede. Aqui, ó. Uma rede onde ele preguiçosa pra deitar. Ele pendurou naqueles ferros de segurança, amarrou, Ficou lá de boa. deitou e assistiu o jogo. Como se O não cara houvesse entrou amanhã. com uma rede.
O cara entrou com uma bomba lá na Arena MRV, uma cabeça de porco lá na Neoquímica Arena e no Santa Cruz com uma rede. Como se não houvesse mais o amanhã. Cara, eu fico pensando... para, é né? difícil. Para. Nossa, você me lembrou da bela música da Sula Miranda, né? Quero uma rede Sula preguiçosa Miranda, pra deitar. Vamos começar o programa, aqui, ó. porque não tem mais o que Olha lá, fazer. O futebol brasileiro acabou. O cara tá na rede mesmo, velho. Ali, pelo menos ele foi criativo. Não Aí, agrediu ó. ninguém. O ECAD comendo sopa. Mas essa não é a original da Sula Miranda, né? É Jair Rodrigues? Era Majestade, o sábio. Chitãozinho Chororó. É com A Jair Rodrigues. A Majestade. majestade, o sábio. Ê, sucesso, hein? Eu com uma música dessa. Vintão no bolso. A minhoca mergulhada na água. Belmonte. Um Belmonte e um Abelco do lado. Volta só segunda-feira. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 24 minutos. Ô, Eliel, Pois não, Antônio você Lupe. me perguntou que dia é hoje, né? O que se tem alguma data? que É a hoje, gente- porque hoje você deixou de falar das Dia 13 de Eu novembro. tô devendo. efemérides, né? Manda. Eu tô... 13 de novembro. Eu tô devendo nesses últimos dias, Manda, mas acabei põe de aí. consultar aqui o meu portal que Vai traz logo. as datas. Coloca Hoje no é ar. dia... Calma, porque hoje é dia mundial da gentileza. Tô sendo gentil com Ah, Que coisa linda. Eu também vou ser gentil com Ah. muita gentileza. Gentileza? Vai. Não, isso é Não, outra isso coisa. não, Nossa, ECAD fritando. Amor é amor. É. Assim, ó, gentileza é gentileza. Ah, mas já teve amor por gentileza, né? Eu vou ficar quieto. porque a Vanessa sai Deixa eu mandar um abraço pro Emerson Santana, pra Sandra. Sandra tá dizendo aqui no nosso chat do YouTube. Mas ela não tá... Sandra Não, Lambert? não é a Granzotti nem a Lambert. E a Ponte Preta está indo no mesmo caminho, Sim, vergonhoso se não para o abriu futebol o- de Campinas. É o- O Fábio Oliveira, se o âncora do programa fosse viver de humor, ia passar fome, né? Ia passar fome, Fábio. O Lincoln Rodrigues Belmonte foi F. E você vê pelo biotipo dele que ele não vive de humor. Claro que não. Né, Carlão? Galera que tá mandando recado, interagindo com a gente. Qual que é o nosso YouTube, pra quem quiser participar, Lupe? O nosso YouTube é o seguinte, é o youtube.com/CBN Campinas. É Pode isso ficar aí. à vontade, mande pros amigos, pra família.
curte, compartilha. Faz o Pede que pro seu você vizinho. quiser. Como diria o outro, espalhe por aí. Espalhe por aí. Vamos Conta aos seus espalhar amigos. a palavra. É isso. De vez em quando o nosso programa é bom, mas na maioria das vezes, assim, é complicado. Mas assim, na maioria das vezes ele é muito gostoso, porque ele é leve. Exatamente. Divertido. Agora, se tá ruim pra nós, imagina pro Vladimir. 3 rebaixamentos. 3 rebaixamentos consecutivos. 3? 3, Santos e Guarani. Ele caiu com o Avaí, caiu com o Santos e agora caiu com o Guarani pra Série domingo, C. então ele pede música no Fantástico. Ele ué. pode, né? O Luan Dias também caiu com o Santos e com o Guarani. É verdade, pode, né? E o duro que ele foi titular naquela campanha do Avaí no Brasileirão de 2022, O lembra? Vladimir, né? Sim. Exato, velho. E o Luan Dias, pra mim, se salvou. E o duro que ele fez uma boa Caio partida Dantas ontem, também. velho. Cara, é isso Se que eu ia fosse falar. pensar O Vladimir jogadores- fez uma boa partida ontem, O cara. Vladimir, ele Pô, ele assim, salvou um gol certo do Amazonas. Pegou aqui, né, no canto direito. Verdade. Vamos fazer rapidinho, a enquete é doída. Futebol é momento. Vladimir e Pegorari. Se você fosse quem for o menos pior, pra mim o Vladimir. O Pegorari deu muito Pegorari, trabalho. Nossa, mãe. O Vladimir? Pegorari- Vladimir. Até no momento Ontem, derradeiro. Ele Deus fez uma me livre. defesa em meio que handball, né? No O que eu acho que Sim. prejudicou o Vladimir foi não ter a sequência de jogos. E aí criou-se. Que- Hoje os dirigentes, eles se baseiam muito em rede social. Eles até choram por rede social, na opinião dos torcedores. E aí criou-se nas redes sociais, principalmente o lado bugrino, que o Vladimir era um chama-gol. E os dirigentes compraram a ideia, até porque o Pegorari estava se recuperando. Várias ideias que eles compraram. E aí o Pegorari deixou boas marcas, né, em relação ao Guarani no ano passado, porque esse ano ele não tinha participado. Só que aí o Pegorari voltou inspirado às avessas, né? Com a língua mais afiada que tudo, tecnicamente também abaixo, falhou Quem fala no jogo demais? da Bom Dia Cavalo. No jogo crucial lá em Ribeirão Preto, ele falhou clamorosamente, contra o Novo Horizonte ele também falhou. Ou seja, eu fico com o Vladimir também. O Pegorari deu... Olha, se juntar, não tô falando nem qualidade, mas se juntar Pegorari e Gabigol... Ai, meu Deus do Carlão. céu. Com todo respeito, mas duas malas, A né? dupla do Pelo barulho, amor né? de Carlão. Deus. Mas você acha que dirigente tem voz? Quem escala é o técnico, cara. O quê? Ele jogou uma piada. Foi uma sátira, foi uma sátira. Pesado aí. Quem escala é o técnico, né? Não, entendi a Acho que ele sátira. quis pegar você na curva. Mas é isso aí. Não, mas eu Luan, entendi, tá o Luan, certo, o Caio é verdade. Dantas são os nomes aí que dá pra pensar aí desse elenco aí. Mas ontem o Caio Dantas foi mal, hein? É que no campeonato inteiro Não, foi o Caio bem, né? caiu de Vice-artilheiro. produção, aliás, né? Nas últimas rodadas ele mas caiu. aí eu já fiz um Na apanhado verdade, geral, né? Na verdade, o Guarani não marca gols há 4 rodadas, né? Pra quem quer escapar do rebaixamento, 4 rodadas sem marcar gols é... Mas teve rodadas que o Luan Dias ficou fora e aí jogava sem meia, né? Jogava com o Pierre, o Estevam, que Nossa, também. Obrigado por nada, né? nada. E teve um menino que foi pro Londrina, começou a temporada, Gustavo né? França. Gustavo França. Ó, o Guarani começou com 5 meias. Aquele jogo contra a Chay, Chape. Regis, França, É verdade. Bruno Oliveira e Luan Dias. Terminou com o Luan Dias machucado. Se eu não me engano, o último gol do Guarani foi contra a Ponte, Matheus Bueno. E se você se engana? Matheus Bueno, verdade. Vamos conferir então agora. É melhor. Dá uma conferida aí. É, Mas o ouvinte tem mandou a aqui, ver. olha, falar que o Guarani caiu, moleza. Semana que vem, quando a Ponte tiver o mesmo destino do todo o time do Bugre, estará cantando a música do Tim Maia. Sabe qual é? Não. A semana Qual? inteira fiquei te esperando. Mas Mas faz parte. Faz né? parte, Não tem Ai, jeito. ai. Fazer o quê? Mas você percebe, o Carlão, Atura ou surta? o Carlão é um cara que ele é mais intenso em redes sociais do que eu. Principalmente com a volta do Twitter. Eu também, eu acho. O Como Carlão, que é? ele sabe de tudo. Eu falo assim, Carlão, você viu essa que vi? Como Ele que é? sabe de tudo. Ô, esse rapaz é Ele antenado. sabe de tudo. Casos extraconjugais, ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Você fala, você viu o que aconteceu? Ele, Mentira. ela fez isso com ele, ou ele fez isso com ela. Ele Casos sabe. extraconjugais Época do Big Brother? É só você assistir, colocar na página do Flamengo que você fica sabendo de tudo. Na época do Big Brother, chega, e aí, Carlão? Ah, fulano sai com tanto. Eu já vi logo cedo no X. Olha Ele aí. é ativo no Que Alex. maldade. A nossa Fabiola Hyper. falando É, nisso, é o nosso Léo Di. É o seguinte, Sônia Abrão da CBN. e o Carlão de Freitas Vocês são maldosos. falou uma situação, falou assim, ó, cara, Saiu? por incrível que pareça, e claro, porque não tem essa zoação do Guarani, porque Não o tem, torcedor da não Ponte sabe que pode. semana que vem Não pode ser ele. Exato. Pode. Só vai mudar o endereço. Só aqui, vai a mudar o alimentação é a Eu, mesma. eu tenho uma boa dica de filme pro torcedor da Ponte. Vai. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Repórter CBN. Repórter CBN.
Quarta-feira, 13 de novembro de 2024. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que há risco de uma nova onda autoritária no mundo. Segundo ele, o Brasil precisará resistir a possíveis consequências desse movimento político. O magistrado também destacou que o STF auxiliará na resistência a impulsos antidemocráticos. As declarações ocorrem em meio ao crescimento do discurso conservador de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. O Brasil divulgou o texto oficial da nova meta de combate à mudança climática do país. Pela primeira vez, o documento submetido à ONU menciona a redução do uso de combustíveis fósseis como uma das medidas a serem adotadas nacionalmente para conter os gases de efeito estufa. Segundo a atualização da meta, a nação tem a ambição de cortar as emissões de 59% a 67% em 2035. A base de comparação são os níveis de 2005. O volume de serviços prestados no país cresceu 1% em setembro e atingiu o nível mais alto da série histórica do IBGE. 4 das 5 atividades pesquisadas e 16 das 27 unidades da federação investigadas apresentaram expansão na comparação com o mês anterior. Os serviços profissionais, administrativos e complementares foram a maior influência positiva sobre o resultado do mês. No recorte regional, São Paulo e Rio de Janeiro lideraram os ganhos do setor. Um Tribunal Federal de Apelações da Argentina confirmou a condenação da ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção. Ela comandou o país de 2007 a 2015 e foi vice-presidente entre 2019 e 2023. Kirchner foi condenada em 2022 a 6 anos de prisão, acusada de ter chefiado uma organização criminosa que desviava dinheiro do Estado. Kirchner, no entanto, não poderá ser presa porque tem foro privilegiado. O caso ainda pode ir para a Suprema Corte Argentina. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: conheça o decorado do Landmark no Showroom Ayoshi, na Norte Sul 174. 4h33. Mário Quintino, boa tarde para você, as suas informações. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente começa com informações de um acidente que acabou de acontecer na alça de acesso da rodovia Dom Pedro, na pista sentido rodovia Anhanguera, para quem vai acessar Campinas Mogi e seguir em direção de Jaguariúna. É um tombamento de uma carreta. As equipes da concessionária que administra a rodovia Dom Pedro acabaram de chegar lá pelo local e tem interdição nessa alça de acesso. Então, a opção para quem sai da Dom Pedro precisa seguir em direção de Jaguariúna, utilizando a Campinas Mogi, é acessar através ali dos outros dispositivos do trevo da cidade judiciária para seguir viagem em direção de Jaguariúna. Como eu disse, esse acidente acabou de acontecer, a gente ainda não tem informações sobre feridos, também sobre a carga transportada por essa carreta, mas tem essa interdição e também lentidão na marginal da Dom Pedro. Se você vai em direção da rodovia Anhanguera e não precisa acessar Campinas Mogi, prefira seguir já pela pista expressa. A gente vai seguir acompanhando, também atualizando as informações desse acidente. Ainda na Dom Pedro, mais à frente, na chegada para a rodovia Anhanguera, nosso ouvinte também perde tempo, mas aí, pelo excesso de veículos, já a partir da Aladino Selmi. Sentido de Jacareí da Dom Pedro, aí a movimentação é maior em Campinas, na passagem pela Mackenzie, à altura do quilômetro 130. Eliel. Perfeito, Mário. Nosso jornalismo também vai acompanhar informações deste acidente. Já no ponto final tem a atualização desta notícia aos ouvintes da CBN. 4h35. Dica do dia: Seresto. Seu pet busca bolinha na grama e esconde coisas na terra? Então ele precisa de Seresto, a coleira que protege contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. 4h35. Vamos falar de saúde masculina, saúde sexual masculina. Boa tarde para você, Marcos Lima, da Clínica Upman. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tá me ouvindo bem aí, Eliel? Opa, em alto e bom som. Que maravilha. Olha, Eliel, hoje nós temos aqui, começamos o Novembro Azul na segunda-feira. Eu estava com o Lupe aí no estúdio,
né? Legal. A gente está fazendo uma condição muito especial aqui para os homens começarem o tratamento médico na clínica número 1 em saúde masculina, que é a Clínica Upman. O que nós tratamos lá, Eliel? Nós tratamos impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido. Também fazemos agora harmonização íntima masculina. O que é harmonização íntima masculina? Aumento peniano indolor, feito na clínica, resultados imediatos, médio antes e depois. Você vai embora no mesmo dia, aumenta de 3 a 5 centímetros de comprimento e de 6 a 10 centímetros de largura. Então a Clínica Upman é a número 1 em saúde sexual masculina e ela traz para você uma condição muito especial para os ouvintes que ligarem agora. Agora são 4h36, né, Léo? Correto. Hoje eu vou prorrogar até às 5 horas da tarde. Você que está no carro, você que está ouvindo aí a CBN, nós temos clínicas em Campinas, em Piracicaba, em Limeira, em São Paulo, em Pinheiros, em Santo André. Então não há desculpa. Em Campinas a gente está aí há muito tempo. E eu vou falar para você, amanhã nós vamos fazer uma condição muito especial para você que ligar agora, quiser atendimento amanhã pré-feriado, já começar o seu feriado com tratamento médico, a sua performance lá em cima. Então você vai ligar agora no 0800 591 2223, telefone ouvintes, que também é o WhatsApp, 0800 591 2223. Você vai ligar até às 5 horas, nós vamos fazer uma condição especial. Estou até de azul aqui, Eliel, em homenagem aos homens, no Novembro Azul. O homem que é homem tem que se cuidar, o homem moderno tem que se cuidar. Então você vai ligar no 0800 591 2223. Você que quer melhorar sua performance sexual, para de ir na farmácia, comprar o azulzinho, o laranjinha e achar que isso vai resolver o seu problema de saúde sexual masculina. Isso é paliativo, não resolve o problema, dá dor de cabeça, pode dar infarto. Então você tem que procurar médico. Remédio é com prescrição médica, tem que fazer tratamento médico personalizado e é o que a Clínica Upman oferece. Então você liga no 0800 591 2223 ou manda uma mensagem no WhatsApp, que esse telefone também é o WhatsApp. Essa condição, Eliel, nós vamos fazer até às 5 horas. Já foi. São 4h37. Não perde essa condição. Amanhã nós vamos ter pré-feriado, um tratamento médico revolucionário, que você já começa amanhã o tratamento e você já vai para o feriado com aquele up, com aquela saúde sexual lá em cima. Então liga agora no 0800 591 2223, telefone que também é o WhatsApp, até às 5 horas, essa condição especial para tratar impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido ou fazer aumento peniano com a harmonização íntima peniana que a Clínica Upman oferece. Então, sexo é saúde, Eliel, na Clínica Upman, liga agora no 0800 591 2223 ou mensagem no WhatsApp até às 5 horas, essa condição especial para os ouvintes do Arena Esporte. Valeu, tá bom, Eliel? Meu caro Marco Lima, abraço para você, para todo mundo que está acompanhando aí junto na Clínica Upman. Aquele abraço para vocês. A Yoshi apresenta Landmark, um projeto atemporal que reflete a elegância que inspira o seu universo, somada à exclusividade e o charme do Nova Campinas. Extraordinários apartamentos, um por andar, de 254 metros quadrados, linda vista, lazer amplo, paisagismo exuberante e muita sofisticação. Landmark, o eterno chique. Venha conhecer o decorado no showroom Ayoshi na Avenida Norte Sul. Ayoshi Engenharia, referência de qualidade. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. – 4h39, boa tarde para todo mundo que tá mandando recado no nosso WhatsApp. Deixa eu mandar um alô pra galera aqui. Boa tarde. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. CRB contra o Santos na Vila Belmiro, não seria anormal para o Santos ganhar? O problema é a Ponte Preta fazer a sua parte num jogo muito difícil contra o Sport, que vem precisando do resultado. Todos os concorrentes conseguiram ganhar da Ponte no Majestoso. Ponte não poderia ter perdido nenhum, no mínimo, empate contra esses times. Veja um empate contra esses times, inclusive o Paysandu, daria uns 3 ou 4 pontos a mais na classificação. Quem mandou? Paulo Kikuchi. O japonês, o matemático. E o Sport ele disse o seguinte, esfomeado pra cá, hein? Pra concluir, infelizmente já foi. Agora temos que ganhar os 2 jogos e vamos acreditar neste milagre, Carlão.
Você sabe que essa situação do esporte, eu acho que a Ponte pode tirar proveito? É claro, levando em conta, o time é problemático, o que atrapalha é o time e tal, isso a gente sabe. É o braço da poltrona. Agora o esporte ele vem pro tudo ou nada, ou seja, ele vai ter que se expor. O esporte já tá na região, né? Já está em Itu, lá perto na casa do Fábio Scheib. Na casa do Fábio Scheib, lá na casa no dele. resort de Fábio Scheib. Entrevista exclusiva com o Lucas Lima. E o esporte ele vem pro tudo ou nada, então ele vai se expor. Se a Ponte jogar um pouquinho só, dá pra equilibrar, não tô falando que vai ganhar, mas dá pra equilibrar. Né, não ser meramente um sparring pro esporte. Então eu acredito que essa situação do esporte de ter que vencer... Você fala difícil, né? Aliás, é o maior cavalo paraguai da Série B. Não fala esporte. Se não terminou ainda. É o cavalo paraguai. Mas você está sendo leviano. Depois da chibatada que o Botafogo nesse momento o Pepa dá aquele play no som de forte, pega a gravação e coloca, ó o que estão falando da gente. Você percebeu que ele já falou pela terceira vez o resultado de Botafogo e Ceará? De maneira pejorativa. Baita chibatada que deu o Ceará. Alguma mentira? Claro que tá. A Ponte pode se aproveitar desse desespero do esporte. Isso aí deve ser um pontinho. Deve ser mágoa. Você sabe porque o outro time lá de Ribeirão atropelou o Primavera, né? Não. Deve ser mágoa contra a cidade. Tem raiva da cidade. Aliás, tá tudo certo lá na secretaria, né? Tá tudo não tem nada. Pelo contrário. Janeiro toma posse já, né? Não toma posse. Tá tomando uma latinha em casa, já é lá. O ouvinte mandou. Estamos só esperando a Ponte. Cai logo, macaca. Mandou aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço também rapidinho pro Peterson. O Peterson. Chassi de grilo. Acabou esse apelido, viu? Por quê? Porque o homem foi lá em Las Vegas. Ele engordou, hein? Campeonato Mundial de Judô Master. Engordou, hein? E ele voltou com a medalha pro Brasil. Pagou pra quem? Pra comprar a medalha? Não, ele ganhou. Ele ganhou, Peterson. Vice-campeão mundial master de judô. Parabéns ao Peterson. Eu dou um ipom no Peterson em 30 segundos de luta, mas o problema, sabe o que é? É bastante, cara. 10 segundos então, Chay. O problema é que vocês estão em categorias diferentes. Eu tô na categoria da sua tia e ele tá em qual? Boa tarde, Guarani na Série C, 0 novidade. O resultado do jogo do Guarani foi a luz no fim do túnel que fez todos se afastarem. Cortinas de fumaça criada pelos conselheiros. Alexandre do Nova Europa. Boa tarde, Guarani vai virar o Joinville de Santa Catarina. Meu grande Joinville que sumiu. Rafael Caetano. Que Série A em 2015, né? Enquanto estiver esse bando de sanguessuga, o Guarani não vai para lugar nenhum. O ouvinte mandou aqui, ó, que Melim era a empresa que transformava os vídeos cassetes de NTAC para Palmiemi, né? Extensão, tá bom. né? Beleza. Boa. Ainda bem que você me avisou. O Eduardo mandou aqui, o Guarani foi e a Ponte tá indo? O outro ouvinte perguntou, William Cabelo, sabe qual uniforme que o torcedor do Guarani vai dar pra Ponte nos próximos 2 jogos? Tomara que caia. Essa foi boa. Agora já pensou A gente tá rindo de desespero, né? Mas já pensou se acontece uma hecatombe, a Ponte escapa, hein, Cabelo? Antônio Lupe, sempre ouço suas críticas. Ainda permite. No caso do torcedor do Ceará, pelo menos não brigou com ninguém. E antes, foi criativo. Todos entrassem com uma rede. Não, pelo amor de Deus, eu não fiz uma crítica ao rapaz que entrou com a rede. Mas aí, meu querido ouvinte, você vai com uma criança no estádio e ela precisa de uma mamadeira. A mamadeira fica. Não vai entrar, não. Agora, cabeça de porco, bomba, rojão. Carregador de celular é barrado. Cabeça de porco o cara entrou no estádio. E uma rede. E a rede não é pequena, não, porque o cara é grandão, velho. E é aquela rede que os caras vendem aqui nos canteiros aqui, ó. Cara, a rede. E a rede é gostosa pra você dar aquela relaxada. O cara foi bem, não tem problema não. Mas assim, como é que passou? Hora da poesia, chegou, hein? Vamos lá. Meu amigo. Campinas está de luto, o Bugre fez por merecer. A sua parte não fez, deixou tudo por fazer. Esse foi o resultado, caiu para a Série C. A Ponte está na sofrência, a luz do túnel ainda vê. Depende somente dela e o Brigatti vai resolver. Ainda faltam 2 jogos para permanecer na Série B. Ivanildo Magalhães, o nosso poeta, até hein? Porque se não cair, se a Ponte não permanecer na Série B, ela cai pra Série C, Série C, Série C. Ele não fez isso. Pode cortar. Tomou remédio hoje, Cabelo? E sexta-feira não vem por stream não, viu? Não precisa vir não. Completamente vai descansar, vai... O Lisboa mandou aqui, ó. Não sou bugrino, porém o goleiro reserva que entrou ontem,
mas muito melhor do que o Pegorali. Muito bom na saída do gol e tudo mais. Lá vem. O Wilson Barreto, eu não vou, Wilson, eu vou perguntar pra ele. Boa, Wilson. Viram. Tem gente que precisa, ué. Tem gente que tem, ó. Tem gente que tem, gente que não tem, ué. Boa tarde, amigos da CBN. Mais um vexame. Bonito, ia ficar bonito, não? Graúdo. Mais um vexame que não é novidade. Agora vamos curtir a sezona, vamos que vem. Vamos que vamos. Dos pernas de pau vai ficar desculpas aí como estão dando. Antônio, vexame. Tô chamando de vexame. Isso. Vexame. Que fase. Pelo menos acabou aquela luz que todos nós sabíamos que não era verdade no fim do túnel. Time preguiçoso e sem vontade no segundo tempo. Vamos que vamos. Já passamos por situações piores e superamos. Mas a atitude precisa ser diferente. Carlão, vou pensar naquele bate-papo com o meu Arthurzinho. Mas o garoto gosta igual eu quando criança. Oscar de Swift Park. E ele mandou a foto aqui com o filho e ontem ele tava na dúvida se levava ou não, porque é muito sofrimento. Levou? Mas levou a foto. Oscar. É a foto dele aqui, ó. E só um detalhe, o Eliel, rapidinho, tá? A Divina Bertalha mandou aqui, ó. Amigos queridos, o Carlão fala mais porque sabe mais. Literalmente. Não entendi, hein? Eu também não. Mas foi um alô elogio pra Divina Bertalha, hein? Obrigado. Pode começar a fazer o Pix. Ô, Shinkai, ontem também o meu menino teve um bate-papo nesse sentido também. Eu deixei o livre-arbítrio. Mas apesar que o coração dói um pouco. Mas eu queria falar um detalhe que o ouvinte falou que, isso aí. que vai só passar pela Série C. Gente, o Guarani, ele é gigante, tá? O Guarani é o único campeão brasileiro do interior. Mas camisa, estrela no peito, não sobe mais, conta, entendeu? O Guarani sim, ele cai e ele pode voltar o ano que vem. Mas lembra que eu falei de erros? De não esquecer 2024? Não podemos. Então que 2024 sirva de exemplo. Muitos exemplos. Para que façam tudo diferente. Porque aí sim o Guarani vai voltar. Mas se não fizer algo diferente, não vai voltar. Não espera a vida fácil não na Série C, viu? Meu amigo, Náutico, eu tô vendo o pessoal normalizando a queda, sabe? E esquece esse negócio de pontos corridos, porque a CBF já mandou aqui as datas, é o mesmo formato. Mesmo formato. É traiçoeiro também, perigoso, né? Classificando 8 só. E eu só espero que os dirigentes não venham com essa conversinha fiada pra ficar enganando o torcedor, iludindo o torcedor, que aqui não se fala em rebaixamento, aqui 45 pontos, a gente nem discute isso, que é isso, é aquilo. Gente, eu disse no CBN Esportes, é mais ou menos essa na esteira do loop aí. Pezinho no chão, a história do Guarani jamais vai ser apagada, uma história linda, rica, maravilhosa. Agora, hoje, o Guarani precisa encarar a realidade. O Guarani hoje virou um time do interior, um time com perspectiva nebulosa para o ano que vem, com jogadores desorganizado, nível de Série C de Campeonato Brasileiro. A história jamais será apagada, mas a realidade hoje, com todo respeito à entidade, é de um time que vai disputar a Série C. Então, dirigentes principalmente, muita calma, muita calma. Essa declaração do dirigente no ano passado, aí, né, no final do ano passado, falando que 45 pontos não se falava mais do Brinco de Ouro, descenso, fez lembrar muito também um outro Rubão, né, outro Rubens também, né, que quando assumiu o Corinthians ali, falou que acabou a farra, a gente vê que o Corinthians está sofrendo ainda, né, com risco de rebaixamento e se livrou há pouco dessa condição. Mas não é assim, não. É bonito falar pra torcida, mas no momento joga muito pra torcida. Complicado. Eliel, boa tarde. Caindo os dois, vai haver reformulação profunda nas duas equipes. E na CBN, quem vai rodar? Não, a CBN mantém a equipe firme e forte para acompanhar a Série C do Campeonato Nacional. Por enquanto com o Guarani e a Série B, por enquanto, com a Ponte Preta, né? O ouvinte mandou outra coisa aqui, mas é pejorativo, nós não podemos falar. Aquela luz no fim do túnel era uma locomotiva, ninguém acreditou e a Ferroviária passou por cima. É verdade, né? Verdade. Que a Ferroviária subiu, pegou a vaga Série B do Brusque e do Guarani. Abraço pra galera que tá no YouTube também, aqui ó, o Sérgio GM. O programa é excelente, mas as escolhas musicais do Cabelo são péssimas. Péssimas. Já foi discutido isso em reunião. Vai ser reflexão pro ano que vem também, isso já foi colocado em pauta na nossa reunião, mas pelo que a gente tem acompanhado no histórico não recente, logrou isso. não melhorou. Porque de hoje não fui eu.
Não foi o quê? Fábio Oliveira, Zoeira Forever. No conjunto, vocês são os melhores do horário. Mandou aqui o Josias Rogérios. Se um âncora do programa e um certo comentaristas vivessem de humor, a NASA fabricava navios. Ixi. Mas a NASA fabrica navios. E os Sim, melhores sim, ainda. e não afunda, hein? Não afunda. Marçal, Vergonha, Ponte Guarani na Série C. Vergonha e Mirassol e Novo Horizontino na A. Correm o risco, hein? Verdade. Os dois. E esse risco é um risco bom de você correr, né? De subir para a divisão acima. Né? Mas tem que estar preparado também. Mas os dois, um bate-volta. mas os dois times que vão subir para a Série A do estado de São Paulo, tanto o Novo Horizontino quanto o Mirassol, por incrível que pareça, estão preparados. Você acha, Lupe? Sim. Sério, Lupe? O Novo Horizontino é SAF. Tem uma baita de uma estrutura, SAF. Tem um estádio. É um time que, pra Série B, montou um time bom pra subir. Bom. E esses que vão subir agora com o Novo Horizontino, tenho certeza que poucos vão ficar pra Série A. Poucos, porque lá tem a mentalidade de que subiu pra Série B, obrigado, tchau, vamos contratar agora jogadores de Série A. O Mirassol, com baita de um CT, com uma baita de uma estrutura, mas são cidades pequenas, mas isso não importa. Se o time tá organizado, atrai jogador. Eu tô muito curioso pra montagem das equipes do Novo Horizontino e do Mirassol, acho que o acesso é algo que vai acontecer. Até em relação à Série A, né? Não, e como que eles vão se adaptar à Série A? E isso já aconteceu no passado. Tipo de jogador. Vídeo Bragantino, que foi campeão paulista e foi pra Série A do Brasileiro e fez grandes União campanhas. São João. União São João de Araras. E se realmente subirem os dois, o Bragantino ficar, vão ser 7 paulistas na Série A do ano que vem. Mais vai virar um paulistão, né? Vai virar um paulistão. O ouvinte mandou aqui pra gente, ó, que o Coritiba já começou a sua reformulação, é verdade. A Lef Manga já foi embora, o Robson. O Robson é o Robigol? Não, é o campineiro, o Robson, jogou no Fortaleza. Figueiredo e o Iago Ferreira e o zagueiro Maurício Antônio. E você quer saber que eu te falo, Bior? Esses 7 aqui que foram despedidos pelo Curitiba eram titulares ou em Ponte ou em Guarani. E esse Figueiredo é do Vasco? É o do Vasco. Eu achava que ele surgiu tão bem. Qualquer um desse aqui era o titular no Guarani ou na Ponte. Não, pode... A Lef Manga, o Robson, pô. Então, mas isso aí tem um Jorginho, impacto aqui. Foi embora? Por exemplo, o Coritiba joga com a Chapecoense, né? E esses jogadores aí, esse Maurício, alguma coisa Antônio aí, como é que é? Maurício Antônio? Maurício Antônio foi titular, pelo menos nos jogos aqui em Campinas, eu lembro dele. O Aleph Manga voltou da punição recentemente, não era titular. O Figueiredo jogou em algumas partidas como titular. E esse Iago Ferreira também, o Robson, era o artilheiro do Curitiba na Série B. Então, assim, já tá desmanchando e pega a Chapecoense, que ainda tem chance de rebaixamento. Mas ali é um compadrio do Sul, né? Esse jogo aí, acho que é por isso que também coloca a Chapecoense na briga. Até porque você tem que viver bem. Você tem que ter amizade com os seus vizinhos, com certeza. Com os seus colegas nessa vida, para que quando chega momentos como esse, você consegue um jeitinho. Viu, Carlão? Não adianta você ficar correndo por aí, andando para lá e para cá. Se for para você correr nessa vida, que seja atrás da família, dos filhotes, da criançada, dos vizinhos brincando. Se for para você viver no meio do barulho, que seja o som da natureza, os sons da natureza, né? Que sejam os pássaros, a chuva caindo no quintal. Que tal, então, viver num belo de um empreendimento chamado Ville Santé? Não perca mais tempo, hein? São lotes a partir de 450 metros quadrados, com excelente localização, bem ali na entrada de Souzas, pertinho do Iguatemi e da Hípica, e o melhor, com um clube de lazer completo. Tá esperando o quê, hein? Acesse aí villesantene.com.br, conheça as condições especiais, os lotes e também, claro, já tem uma noção aí de como pode ser a sua casa neste maravilhoso empreendimento que, ó, tá acabando, hein? Corre lá para garantir a sua unidade a partir de 450 metros quadrados. Ville Santene, viva a excelência de viver bem. Aê! Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá,
Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do vôlei aqui no Arena CBN para informar que hoje, daqui a pouquinho, pela Superliga Masculina, tem Guarulhos contra Minas. E também pela Superliga Feminina, hoje tem o duelo entre Maringá e também Mackenzie, às 9h30 da noite. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 56 minutos de volta com a Arena. Hoje a gente não tá morto quem peleia. É só pra falar, né? A gente tem hoje Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo. O jogo é lá no Rio, sem Gabigol, hein, velho? Não, ele vai. Mas ele vai na torcida. É, mas vai de camarote, mudou de ideia. Mudou? Deram um gancho nele assim, ó. Puxaram ele, sacaram ele. Mas eu acho, sabe o que é isso aí? Represália pelo que ele fez no título. Vamos ser honesto, ele ofuscou o título do Flamengo. Não, acabou com o título. Ele ofuscou. O que se fala mais hoje no noticiário esportivo com a data FIFA? Não. É o Gabigol e o Neymar do Santos. Sabe qual que é o mais legal? É que os repórteres iriam entrevistar os jogadores do Flamengo, nem perguntavam do título. E a saída do Gabigol? E a saída do Gabigol? Os caras, oi, como Vocês estão sabendo já? E os caras, será que já pode falar? Não pode falar? Agora, se o Santos armar com o Neymar, Gabigol ano que vem, hein? Ah, pelo amor de Deus, para de sonhar. Não tô sonhando. O Neymar ganha 80 milhões por mês lá no Marcelo Teixeira, não é pra mim não, compadre. Você fala isso porque você quer caçoar do meu Santos, velho. Você não tem do que falar do Santos. Você vem caçoar do meu Santos. É verdade isso, é verdade. É verdade. O Botafogo tomou não, olha lá, vai falar de novo. Vai falar de novo. Ele não se contenta. Pô, o Ceará de azul, hein? Mas... De roxo, né? Roxo. Quanto foi Primavera e Comercial? Não lembro. Gente, no tempo normal foi 0-0, mas nos pênaltis deu bafo. Pra variar, né? Aliás, Primavera perdeu o Fabrício Oia pro Santo André, hein? Ah, mas também não tem estrutura nenhuma pra manter um jogador como o Oia. Veremos. Calma que você não assumiu ainda lá, não pode defender no ar. Não é veremos, é Oia. Abre esse sarcófago aí, vai. Olha que música. Quem canta, Cabelo? Quem canta, Cabelo? Quem é que canta? Melim. Deixa eu respirar aqui. Vai, respira aí. Melim, isso, tá sabendo? Legal. A Ponte enfrentou quem? O Coxa. Ó, recente, hein? Curitiba. Não é possível. De novo. Recente. Cara, ou é Juventus, ou é... Desse jeito fica fácil pra eles, cara. Ou é Juventus, ou é 15 de Piracicaba, ou é Curitiba, ou é Náutico. Tem que ser. Daqui a pouco nós vamos vender o sarcófago lá pra Rádio Jornal de Recife, pra Rádio Banda B. Não, de CBN Curitiba. Recife. Ah, é verdade, esqueci que eu tô na CBN. Ó, quem que tinha no Curitiba? No Curitiba a gente tinha o Guilherme. Veio do Prudentópolis. Prudentópolis, passou depois lá no... Pato Branco. Pato Branco. Grêmio Barueri de Pedrão. Jogou no Grêmio Se não me Barueri engano, ele de nasceu em Pedrão. Rolândia, nasceu. E... Foi, não foi? Jogou no Arapongas. Arapongas também. Que ano que foi isso aí, Eliel? Cara, a música é recente. Isso é, mas você pode falar o campeonato, pelo menos? Não. Vai, Léo. 4,59. 2018. E aí, Carlão? Faculdade 2016. E aí, Chaibe? Seca, Chaibe. 19. Vamos pro vídeo no YouTube, pra quem tá no FM o áudio. De 8 partidas. Uma arrancada como esta do lateral direito Juan. No sprint final da Série B, os adversários estão ajudando. Leandro Silva tentou tirar e acabou marcando contra. 1-0 Macaca. O Juan comemorou emocionado como se o árbitro tivesse dado o gol para ele. Esse gol eu dedico a toda a minha família, meu pai, minha mãe, a minha esposa que sempre me... Mas o árbitro deu gol contra, você chegou a pedir para ele lá, dá um golzinho para mim? Ah, eu conversei ali, eu não sei, ele chegou no momento ali, eu não sei se ele anotou para mim o gol contra, mas
que tá valendo, que a gente tá vencendo. A Ponte saiu na frente antes dos 4 minutos, se acomodou um pouco e só voltou a perturbar o Coritiba 20 minutos depois. De novo o Juan cruzou para o Júnior Santos, que cabeceou marcado. O segundo gol da Ponte também começou lá atrás. Renan Fonseca levantou a cabeça, Vitor Rangel ajeitou com o peito e Matheus Vargas. Que visão de jogo, hein? Júnior Santos ajeitou e bateu. Para comemorar. 2-0. No Botafogo. Temos ganhador, hein? Eu sei. Ele é Almeida. Que da hora. Eu tô numa fase, hein, velho? Ponte Preta 2, Curitiba 0, brasileiro da Série B de 2018. Ganhei! Ponte Preta de Ivan, Juan, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos. Ganhei. Lucas Mineiro, João Vitor, Matheus Vargas, depois Roberto. Vitor Rangel, depois Natan, André Luiz, depois Yuri. E Júnior Santos, técnico Gilson Kleina. Gilson. E o Saiu lá, né? Acabou. Então Vambora. acabou. Não tem palpite, não. Não, Saiu hoje lá então... já? Então termina com o Melinha aí, vai, porque a música é boa. Vamos lá, então. Vambora. Valeu, Chaibe. Valeu, Cabelo. Valeu. Bom feriado prolongado pra todo mundo. Valeu. Muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar.